Fala rapaziada, beleza? Luca aqui mais uma vez e cara, eu tô atrasado, acho que todo mundo já fez vídeo sobre isso, só falta eu. Mas assim, querendo ou não, cara, que episódio bom, que episódio sensacional e ele quebrou totalmente o power scaling da obra, né? Então, tipo assim, se você acha que tinha discussão antes de Yamamoto, Ichigo e tudo mais, esquece, acabou. Realmente agora entramos em um impasse em muitas questões, como por exemplo, o que eram aqueles clones, né? Eu duvido um pouco que isso ainda venha a ser explicado, né, dentro da obra, mas você consegue supor várias coisas, né? Tem a tese, por exemplo, do Narras, que ele fala que pode ser o próprio poder da Zangetsu, que foi usado lá atrás, naquela parte de treinamento e tal, que ele usa vários clones para demonstrar as várias espadas, e né, tem muito a ver também com o próprio poder do Ichigo. Eu vou um pouco mais de encontro com essa tese. A outra tese também do Ale, que seria dos sonidos gêmeos, ou gêmeos, eu não sei falar espanhol. Só que é a grande questão do próprio Zomari, que é o espada número 7, ele usa isso contra o Byakuya e aí ele consegue criar clones e imagens e tudo mais. Só que eu acho que a mecânica é um pouco diferente, né, daquela que a gente viu nesse episódio. Então assim, eu vou mais com essa primeira tese do poder da própria Zanpakuto, né, algo mais ligado talvez à vontade de Shinigami, mas não necessariamente a questão Hollow dele, embora elas estejam mescladas nesse meio, nessa nova transformação muito louca. Então vem comigo, rapaziada, se vocês querem saber mais sobre o episódio de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e me diz aí o que você achou desse novo formato mais cara a cara, né? Enfim, vamos lá. Rapaziadinha, o episódio foi sensacional, eu não estou com roteiro aqui, então me perdoa se eu deixar passar alguma coisa, mas rapaziada, foi um episódio muito bom, praticamente 100% novo, assim, não tinha quase nada que repetiu do mangá. E isso foi uma baita surpresa, assim, sinceramente falando, cara, acho que ninguém esperava nada disso, foi realmente uma parada que surpreendeu todo mundo ali. Quando as pessoas, os leakers, começaram a falar sobre esse episódio, a galera falou muito sobre tragédia, sangue, assustador, muito terror envolvido, né, pessoas vão morrer, e realmente, cara, a questão era tão obscura que a galera até achava que não era possível algo assim. Mas de fato foi. E obviamente aqui eu já declaro mais ou menos o que eu acho disso tudo, que eu acho que é só uma visão do Yurrabarra. Próximo episódio vai voltar ao normal, ele vai falar, tá bom, se pá, Orihime pode me parar. Doideira, mas a Orihime talvez possa parar o Yurrabarra, então ele decide acabar com ela antes, né? Ele tava focando muito no Ichigo durante a luta, então provavelmente ele vai lá, foca na parte do chifre, né? Como eu sempre falo aqui, sempre vou ressaltar, e a galera não acreditava em mim, mas agora a galera vai acreditar em mim, que é a questão do chifre do Ichigo, que a gente já viu que é onde o Vastolord canalizava o Cero, ou seja, a Heiatsu, a Heiryoku, no caso. E assim ele conseguia fazer os Ceros, e quando o Kyoha quebrou esse chifre lá atrás, basicamente o Ichigo caiu duro e voltou ao normal. E essa mesma coisa acontece também com os dragões de Burn the Witch, como eu já falei no vídeo do Vastolord várias e várias vezes, além das lives, mas principalmente agora vai mostrar nessa parte do mangá essa mesma cena do chifre quebrando e ele retornando, né, ao normal. Então o desespero dessa cena, ele foi muito incrementado, né, por essa nova adição do anime. O desespero do mangá foi muito bom também, eu gostei bastante, só que não foi tão experimental, não foi tão longo, não teve tantas demonstrações, não teve tanto sangue. Foi muito mais um desespero psicológico, né, com o Yurrabarra mostrando que o Ichigo não tem esperança mesmo, mas aqui agora a gente tá literalmente vendo como que o poder funciona na prática. É uma execução muito boa do anime em demonstrar como o All Might funciona, que vai muito além só de, né, pô, visão e prever o futuro. Não, ele pode escolher qual ele quer. Então é impossível que esse futuro vai se concretizar. Embora tenha sido muito bonito, né, não vai dar. E isso só serviu pra upar a Orihime, cara, numa escala monstruosa, porque ela pode negar qualquer coisa, qualquer evento, inclusive o próprio Yurrabarra, e ele não ter escolhido esse futuro foi proposital dele, então, cara, sensacional. De tirar o chapéu, tá? De tirar o chapéu. De toda forma, é claro que também temos que falar da transformação nova do Ichigo, que, meus amigos, é sensacional, que tem os paralelos do design igualzinho ao Vastolord, só que com correntes, e correntes quebradas, né? Não, ele não tá preso a nada. O Ichigo tem essa questão, mais uma vez, de correntes, né, de ele estar preso e dele quebrar o destino. Ele brinca muito com essa parte. Então, nas mesmas partes em que o Vastolord tem vermelho, ele também tem ali correntes quebradas, então é como se uma besta tivesse solta mesmo. E dessa vez não é uma besta irracional como o Vastolord, mas sim uma besta controlada com poderes de Shinigami, Hollow e também Quincy, né? Por que não? Ele não demonstrou muito, mas eu tenho que admitir que pelo menos agora realmente, pô, deu pra ver que ele é um amálgama que faz muita coisa além só de Getsuga Tensho. Ele faz os clones dele, então ele aumentou um pouquinho, assim, a gama de poderes dele que eu já cheguei a criticar aqui no canal algumas vezes, né? Querendo ou não. Mas de qualquer forma, cara, que episódio bom, na moral, que episódio bom. Tivemos essa nova forma do Ichigo, que tem paralelos que eu já falei, tivemos a parte envolvendo também a Orihime, tivemos a parte envolvendo o Ishida, que, meus amigos,
amigos, é bizarro como o Kubo parece que lê minha mente, eu leio a mente dele, a gente tá ali numa sincronia muito louca. Só que, cara, na live de Power Scaling, quando chegou a parte do Ishida, recentemente, eu literalmente falei que, cara, os maiores pontos dele são o que ele pode fazer, né, o grande leque de opções que esse personagem tem, somados com o Battle IQ, a inteligência de batalha. O cara é muito inteligente. E eu ressaltei isso, tipo, na segunda-feira. Doidão, mano. Que doideira. Mas realmente, cara, é uma parada, assim, sensacional. Sensacional. O jeito como o Kubo conseguiu colocar tudo isso em um só episódio de, 5 episódios que foram lançados. O quinto foi, assim, espetacular. Ele teve tensão, ele teve uma animação absurda. Não caiam naquela lá de fã de One Piece gringo. Eles vão falar que tá ruim, sendo que os de One Piece tá, mano, pau a pau ali. Tem muita animação boa também. Só que, cara, quando é com a gente, não pode ficar feliz, né? Não pode ser feliz. Mas, enfim, né? De qualquer forma, foi sensacional. O Ishida, ele teve uma sacada muito boa de usar o Let's Steel, né? A luvinha. Não pra ampliar o poder dele, mas pra ampliar o poder do Jugran e acabar com tudo de uma vez. E, cara, realmente, eu acho que essa parte vai ser mantida. Porque é uma solução sensacional. É uma solução muito melhor que a antítese em si. Embora talvez ele tenha usado a antítese pra trocar a luva de lugar, né, e tudo mais. Porque, cara, essas mudanças, eu acredito que elas são muito boas, porque elas também fazem uma certa questão, que são os futuros infinitos. Então, eu acredito que o Jugran pode sim perder de uma forma nova. E isso faz sentido com o poder do Yhwach de escolher futuros. Então, dependendo do futuro que o Yhwach fosse escolher no anime ou no mangá, teria um resultado diferente. Então o que a gente tá vendo agora no anime talvez seja só uma outra visão do que o Yhwach escolheu, se a gente parar pra pensar. E, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu não sei se vocês acham isso legal, mas, cara, eu acho sensacional. Porque dá mais um sentido para essa adaptação. Não é só, o anime está adicionando coisas porque, né, tudo mais, é bom, sempre bom ter adicionais legais. Só que ele dá uma adição dentro do próprio universo, o motivo do porquê nós estamos tendo algumas adições a partir daqui. Quando envolve o Yhwach, né, faz esse sentido. Claro, as adições tipo Chutara e tudo mais, são adições, né, padrão, não tem nada a ver com o poder do Yhwach. Só que o que tá vindo daqui pra frente é qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. E realmente, cara, esse episódio foi recheado de coisa boa. Teve a própria Rukia sendo, cara, essencial ali, chegando pra fazer um suporte muito bom. Como a gente já falou, cara, a bancada dela de suporte é muito boa também, chegando a congelar o rei, né? Então não é um feito qualquer, não é congelar o Asnot, não, é congelar o rei. Congelar o Yhwach, mano. Então, assim, é um feito gigantesco pra Rukia. E o Shed tá lá, né? Largado. Ê, Shed. Pô, nem pra socar os bichinhos deixaram de fazer agora nesse episódio, coitado. Mas enfim. Cara, de qualquer forma, queria falar muito sobre isso. A jogada do Ishida foi sensacional. A chegada da Rukia, que o próprio Bambuto percebeu, eu preciso colocar aqui, porque foi sensacional. Foi uma sacada muito boa do Bambuto, né? Eu chorei primeiro nessa parte, tá? Essa parte aqui, que a Rukia chega. Porque quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe, tá? A Rukia, ela fala a mesma coisa que o Ichigo fala pra ela quando ele salva ela no arco da Soul Society. Rukia. Eu chorei aqui, tá? Eu quebrei aqui. Eu fiquei, mano... eu já tava chorando aqui, mano. Palmas pra ele, foi muito boa essa sacada dele. E outra coisa, cara, meu vídeo da Orihime agora ficou obsoleto, então eu vou ter que fazer outro vídeo da Orihime. Claro que dessa vez não é igual ao outro, né, não gigantesco, mas talvez falando só das adaptações, colocando esse conteúdo mais novo, né, e tudo mais. Agora, o que mais dá pra falar, velho? Queria falar mais coisa, porque foi um episódio muito bom. Eu assisti vendo as lives, então eu vi junto com o Narras, não do lado do Narras, eu vi ali, né? Enquanto ele via, eu tava do lado dele vendo também, na plateia. A mesma coisa com o Alê. Então, a galera, acompanha a galera da Cubologia, porque a galera da Cubologia faz o que, por exemplo, eu não faço. Eu não consigo ver na Kik ou na Twitch e tudo mais, mas existem outras pessoas que são muito legais também e que vêm por lá. Olha como esse grupo funciona bem entre si, tipo, tem coisas que eu não faço e os outros fazem, tem coisas que eu faço e os outros não fazem, então... Mano, sensacional. Tá sendo muito legal fazer parte dessa comunidade de Bleach e tá, cara, é o melhor momento pra começar a ver Bleach agora. Sério, tá muito bom, tá. Absolute Cinema. Bigoditos. Absolute Cinema. O que mais dá pra esperar a partir de agora? Eu acho que vai ser bem simples, na real. Acho que vai começar o próximo episódio com a explicação do poder do Yhwach, né, e tudo mais. E ele basicamente seguindo o script do mangá, só que de uma maneira um pouco diferente, né, um pouco distorcida. Acho que vai ser algo nessa pegada, mas enfim. Bleach quebrou o Twitter, muito bom.
Eu sempre gosto de ver esse tipo de coisa. E, rapaziada, deixa o like aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. É um tipo de vídeo mais íntimo e tal, mais falando pra câmera, sem muito preparo, sem muito roteiro. Então, se eu deixei escapar alguma coisa, corrijam aí embaixo. Ainda vou falar muito de Bleach por aqui. E eu pensei em uma coisa nova. Uma coisa que eu tava tomando banho antes de gravar isso aqui. E, cara, eu pensei numa parada... Mano... Doideira, tá? Doideira demais. Que é o Zael Aporo. Só que eu vou falar isso aí em um vídeo próprio de teoria e tudo, bonitinho, onde entra o Zael Aporo, a Rukia e o Range, tá? Eu sei, é doideira. Mais coisa do Arco do Inferno. Então, rapaziada, provavelmente vai ter vídeo novo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vambora, tá bom? Dito isso, um abraço a todos, valeu e tchau!